Boa noite. Boa noite. Ver se eu consigo. Adriana. Não. Araújo. Está aqui a minha Ruth. Boa noite. O pessoal aqui a dar força. Maravilhoso. Vamos só aguardar uns minutinhos para que as pessoas cheguem. Para quem é nova aqui na leitura, este livro fala-nos de uma viagem na casa do amor, na autotransformação. Ou seja, a autora vai falando nesta transformação em como nós saímos. Love Nugget Terapias, não sei quem seja. Bem-vinda na mesma, não sei quem seja. Obrigada pelos coraçõezinhos, é super importante. O Instagram e o Facebook funcionam por essas cenas. Ai, a Ana! Oh, obrigada, minha querida, pela tua presença também. Então, eu estava a explicar que este livro fala-nos, para quem é nova aqui, que começou agora a seguir, fala-nos de uma comparação que a autora faz de uma transformação em que nós saímos. Obrigada pelos corações, mesmo do fundo do coração. Um coração enorme para vocês também. Olá, Adriana, boa noite, bem-vinda. E então ela fala da transformação em que nós saímos da culpa, da punição, do nosso julgamento e vamos fazendo essa transformação, e ela faz esta comparação através de uma limpeza, como se partíssemos dos andares de uma casa, do porão, patamar a patamar, vamos subindo. E ela fala que no porão, que é a nossa cava em português, nós precisamos como detergentes espirituais, a vontade e a disposição. A vontade para alterarmos os nossos comportamentos e a disposição para realmente aceitarmos essa transformação. E depois, no primeiro andar, vamos precisar de detergentes como a verdade e a responsabilidade. A verdade de sermos quem somos, de aceitarmos que somos, que não sermos em função do outro. Ou seja, agora gostam de azul, eu digo que gosto de azul, e amanhã gostam de amarelo, eu digo que gosto de amarelo, e não dizermos, ok, eu sinto isto, eu gosto disto, assumirmos quem somos e responsabilizar-nos no sentido. Está tendo interferência com outro som aí. Eu não tenho mais nada a funcionar a não ser o Facebook. Muito barulho. Espera aí que eu vou tentar meter os auriculares a ver se assim funciona melhor. E agora está mais fácil o barulho? Está melhor o barulho? Estão-me a ouvir bem? Deem-me aí o feedback. Estas coisas dos direitos aqui ouve-se bem, ok. Então eu vou prosseguir com auriculares. E o que eu estava a dizer, depois no primeiro andar, então nós vamos ter a responsabilidade e aqui está ótimo, ok. Responsabilidade e a verdade. A responsabilidade é percebermos que tudo que nós atraímos na vida é aquilo que é para nós. A responsabilidade não está no outro, não adianta culparmos o outro apenas é uma imagem daquilo que está dentro. Nós atraímos fora aquilo que está dentro de nós, e essas pessoas. Melhorou, ótimo. Ok, obrigada pelo vosso feedback, isso é muito importante. E nós atraímos fora aquilo que nós projetamos dentro. Cá fora apenas se manifesta aquilo que nós temos dentro, ou aquilo que nós temos para aprender. Portanto, quando nós percebemos e deixamos de culpar o outro e nos responsabilizamos por tudo o que nos acontece, então já estamos aptos para subir para o segundo andar. E no segundo andar, os detergentes espirituais que são necessários são a renúncia
e o perdão. O perdão não o perdão católico no sentido da minha culpa, a minha tão grande culpa, não. É o perdão de entendermos que nós temos crenças que nos limitam, que nós, o perdão por termos atraído aquelas crenças, por vivermos com elas e acima de tudo por entendermos que fizemos o que sabíamos fazer e à medida que vamos ganhando consciência, que vamos elevando a nossa consciência, que vamos ampliando a nossa consciência, vamos conseguindo fazer diferente. Mas está tudo certo, tudo era o que tinha que ser. E a renúncia, no sentido, muitas vezes nós temos dificuldade em deixar ir aquilo que não é para nós. Estamos tão agarrados a determinados padrões, a determinadas crenças, que sentimos no fundo do coração que não são para nós, mas mantemos-nos agarrados a esses padrões porque temos medo daquilo que não conhecemos. Então é um bocado o desapego, o deixar ir, o aceitar, o fluir, não fazer planos. Uma das minhas mentoras, Alexandra Solnado, fala muitas vezes: não faças planos para a vida, que é para não estragar os planos que a vida tem para ti. E é isso mesmo, é renunciarmos ao controle, a querermos agarrarmos as coisas e simplesmente deixarmos ir aquilo que não é para nós. E quando atingimos esse nível, nós estamos prontos para ir para o terceiro andar, que é da paciência e acima de tudo, da muita entrega, para depois podermos alcançar o sótão, que é quando nós conseguimos atingir de facto o amor pleno, o amor incondicional. No 8º capítulo, que é o que nós vamos iniciar hoje, nós estamos ainda no segundo piso da Casa do Amor, portanto os detergentes espirituais que nos são pedidos aqui são a renúncia e o perdão. A autora vai falando sobre isso. Na live passada eu falei sobre a questão da desonestidade emocional. Nós muitas vezes somos desonestos emocionalmente, não queremos reconhecer o que sentimos, não queremos relacionar-nos com as nossas emoções. E isso é o primeiro passo, é sermos honestos emocionalmente, ou seja, tomarmos contacto com a emoção quando a estamos a sentir de preferência. E a segunda fase desse método é expressar essa emoção. Podemos expressar ao outro ou não, mas se nós tomarmos contacto com essa emoção, se nós respirarmos, sentirmos a emoção, deixarmos que essa emoção cresça no peito e nos libertarmos dela, ainda que a expressamos ao outro, como não é feito de um momento de gatilho, não é algo que é diferido e, portanto, é reconhecido por nós. Obviamente que já vamos fazer a expressão dessa emoção, seja ela gratificante ou menos gratificante, porque não existe emoção boa ou ruim. Tudo são emoções e tudo são emoções para nós aceitarmos e tratarmos e vivenciá-las. Não existem emoções boas ou más, só temos é que nos conectar com elas para podermos ultrapassar essas emoções. E depois de nos reconectarmos com elas, de as reconhecermos, então aí, quando as expressamos, já expressamos essas emoções num outro patamar. E então hoje, neste capítulo, já estamos a ajustar o projetor. Não sei se vocês se lembram daqueles projetores de filmes em que nós vemos a imagem na tela, mas a verdade é que a imagem está muito lá atrás, está num ponto lá atrás. E às vezes o que nós temos que fazer é, nem sempre aquilo que nós estamos a ver na tela é a origem de todas as coisas. Se vocês pensarem nos projetores, é isso, a origem da imagem é muito lá atrás. E às vezes é preciso fazer essa viagem, é ir lá atrás, à origem da imagem que nós projetamos nas nossas telas, e as nossas telas são as nossas vidas, é tudo aquilo que nos acontece, são os factos que vêm para nós diariamente. Então, às vezes é preciso fazer esta viagem interior, é perceber onde é que está o foco do projetor, não é? E aqui já estamos a usar uma ferramenta essencial para removermos essas imagens, essas representações do projetor, que é a ferramenta mais essencial e é para isso que todos nós caminhamos, que é o amor. Só com amor, com muito amor por nós e acima de tudo por nós, porque tudo começa em nós, sempre de dentro para fora e não de fora para dentro, que é o que nós temos aprendido aqui.
quando nós começamos a alinhar-nos com esse amor interno, a aceitarmos que somos o que somos, a vermos com verdade, a renunciarmos ao que não é para nós, fazemos isso com amor. E fica muito clara a nossa. Já não temos necessidade de criar ilusões, de criar expectativas. Fica tudo muito mais claro e começamos a responsabilizarmos e a aceitarmos aquilo que vem para nós. Deixamos de querer controlar tudo, começamos a fluir e abrimos para o novo e deixamos de nos confundir e de perceber, porque muitas vezes nós mantemos em determinadas situações porque achamos que não merecemos melhor, mas nós merecemos tudo e aprendemos a merecer tudo e a aceitar o que vem para nós quando começamos a amar cada bocadinho de nós. E esta é a ferramenta essencial, é para isso que nós atraímos relacionamentos, porque é nos relacionamentos que nós vamos subindo patamares. A vida toda ela são relacionamentos, tudo são relacionamentos, sejam eles de trabalho, sejam amorosos, sejam de família, sejam o que forem, tudo na vida é relacionamentos. Até o simples facto de irmos comprar pão, nós temos um relacionamento. Quando perguntamos bom dia, quanto é e pagamos. Isto é um relacionamento. Então, nessas trocas, nós vamos aprendendo a subir patamares. Nesses relacionamentos, nós vamos aprendendo desde que tenhamos o hábito, que é um hábito que temos que criar, que é pararmos e conectarmos sempre com o que estamos a sentir. É tipo arranjarmos. Obrigada, Ruth. Exatamente, eu mereço. Exatamente, eu mereço. Eu mereço sempre porque eu estou a fazer o meu caminho, então eu mereço. Eu só tenho é que, mesmo aquilo que renunciar no sentido, eu tenho que perceber que nem tudo o que eu quero é aquilo que eu preciso. E quando eu entendo que nem tudo o que eu quero, porque quem quer é o ego, e simplesmente me abro para a vida e recebo tudo aquilo que a vida traz para mim, então eu vou fluindo, vou andando na corrente do rio, deixando-me levar nessa corrente. Quando eu não faço isso, quando eu quero, e quando eu fico no ego, olá Daniela, bem-vinda. Quando eu fico no ego, eu vou contra a corrente, porque eu quero, só que assim, não há certo nem errado, está tudo certo, só que quando eu fico nesse processo, o caminho só é mais longo, é mais doloroso. Então, às vezes, é preciso aprendermos a renunciar, é preciso aprendermos a desapegar do resultado. Como eu digo muitas vezes, há assunto que é meu, há assunto que é do outro e há assunto que é de Deus. Eu só tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é relacionar-me com aquilo que eu sinto. Porque a vida é isto, é relacionamentos, é sentimentos, é amor. E quando nós conseguimos encontrar essa chave, então a vida flui. Sempre que eu me relaciono comigo, a vida flui. E tudo começa em mim, só que nós somos educados exatamente ao contrário. Que eu tenha sabedoria para o que for melhor para mim, exatamente. Ok? Qual é o próximo passo? Que eu tenha sempre o discernimento de aprender a sentir. Mas nós somos educadas para o contrário, nós somos educadas que pensar em mim, conectar-me comigo, ter tempo para mim. Somos mulheres tarefeiras, a maior parte de nós temos os filhos, isto, o trabalho, limpar a casa e aquilo. Está tudo à frente. E nós? Se eu não me nutro, como é que eu posso nutrir os outros? Então é um bocado sairmos desse papel de mulheres tarefeiras e homens tarefeiros também existem, mas infelizmente os homens não são, ainda não vêm muito por aqui, são todos muito bem-vindos. A energia masculina é sempre muito bem-vinda, porque também eles têm um lado feminino e também eles têm para aprender. Individualidade não é egoísmo, pensar em nós não é egoísmo, mas é isto que nos ensinam, é que tudo isso, se eu me puser em primeiro lugar, então eu sou egoísta. Portanto, são crenças que nós vamos para a vida de adultos com aquilo que nos é ensinado em crianças, sem culpar, ok? Porque toda a gente fez e ensinou-nos aquilo que sabia e de acordo com a consciência que tinham. Nós não
podemos honrar aquilo que nos ensinaram, mas podemos autorizar a fazer diferente, honrando sempre de onde viemos, da nossa origem, porque quanto mais não seja, a eles devemos a maior bênção de todas, que é a vida, não é? Então, embora eu estou aqui numa dissertação, estou entusiasmada, tenho um público maravilhoso, mas vamos lá para a leitura. Então, hoje ela vai trazer, para quem está cá de novo também, a autora faz muitas vezes, introduz histórias que normalmente terminam naquele capítulo, para depois, através dessas histórias, debater as questões que são importantes. E hoje começa com uma história sobre Robert e a Joan. Eu peço desculpa, eu vou ter que beber um bocadinho de água. Eu sei que é feio, mas tem que ser. Porque senão não consigo falar. Então, Robert era casado e Joan sabia disso, porque ele tinha-lhe dito. Joan era atraente, bem educada, uma advogada promissora, filha de um político proeminente, mas parecia incapaz de atrair o amor da sua vida. Quando encontrou Robert, ele tinha uma necessidade para preencher. Simplesmente não queria ficar mais sozinha e Robert, que era 9 anos mais velho que Joan, oferecia uma oportunidade excelente de usufruir de um jantar ocasional, de uma boa companhia e de sexo. O facto de ele ser um homem casado não parecia assim tão repugnante quanto o facto de ela estar sozinha. Além disso, ela era muito ocupada e um relacionamento casual significava que não teria que se comprometer e que poderia continuar a procurar e a explorar outras possibilidades de relacionamento. O facto do seu pai estar sempre a falar muito bem também de Robert, apesar de não saber do caso dos dois, também a fazia sentir melhor. Joan ficava a dizer para si mesma que não estava a fazer nada de errado. Não era ela que era casada. Isso é chamado de negação. Mas Joan não sabia disso. Talvez fosse porque ela já havia trilhado o caminho do homem casado com certo sucesso e nunca foi pega. Pega, como é que eu vou dizer isto em português? Nunca foi apanhada em flagrante. Entrou e saiu do relacionamento com pouco ou nenhum drama. Então ela estava à procura de um homem decente com quem pudesse ocupar o seu tempo até que o homem certo aparecesse. Joan ainda tinha que entender que, quando você está a agarrar-se à coisa errada, a coisa certa não acontece. E eu vou repetir esta frase. Quando nós nos agarramos à coisa errada, a coisa certa não acontece. Não pode entrar nada novo naquilo que já está ocupado. Então havia o facto de ela estar emocionalmente em baixa e querer alguma coisa para fazer. Algo divertido, algo excitante. Procurar divertimento excitante era um relacionamento que pode derrubar você na certa. Joan não sabia ao certo quando aconteceu, se no segundo ou no quarto ano, mas de repente ela percebeu que estava a pensar em Robert dia e noite. Como se eles se ajustavam bem, como ela adorava frutos do mar, como ele adorava frutos do mar, ela adorava ópera, ele adorava ópera. A melhor parte é que ambos eram advogados e podiam compartilhar as suas experiências do dia a dia, especialmente porque tinham uma pessoa em comum, o pai de Joan. Robert era conselheiro legal do pai de Joan, seu advogado pessoal. Por mais que lutasse contra, Joan não conseguia parar de pensar o quanto seria maravilhoso passar o resto da sua vida com Robert. Ele era tão generoso, a pulseira de ténis que ele lhe tinha dado no aniversário e o pingente diamante em forma de coração que ela ganhara no dia dos namorados era o que ele considerava minúsculas provas do seu carinho. Vejam como as pessoas se enganam, ok? E o que ela achava que queria era só uma coisa para passar tempo. Melhor do que tudo isso é que ele era tão discreto. Tinha uma maneira discreta e única de atrair a sua esposa.
de trair a sua esposa, desculpem. Joan admirava isso nele, o facto de ele ser tão responsável e atencioso. Robert não era como os outros homens casados com quem Joan estivera envolvida. Depois de alguns jantares em casa e alguns meses de sexo, que eram o motivo dela ficar com eles, apaixonavam-se por ela. Queriam abandonar as suas esposas e ficar com Joan, sem compromissos, lembre-se. Ela dizia-lhes enquanto empurrava gentilmente porta fora. Desta vez era Joan. Ela percebeu que estava totalmente apaixonada por Robert e imaginava se ele estaria apaixonado por ela. Reparem que aqui também está subjacente a ideia do inconsciente coletivo. Esta imagem daquela mulher forte, independente, que não se apaixona, que não precisa de uma parceria, etc, etc. Mas no fundo há um inconsciente coletivo, os contos de fadas de meninas, o amor, quando aparece aquela pessoa que nos preenche, ainda que ela tenha ido para uma relação que não tem futuro, porque a pessoa, obviamente, ela não está a ser honesta com ela, nem ele está a ser honesto com ele mesmo e com as pessoas que estão envolvidas, a verdade é que o inconsciente coletivo está aqui. Os sonhos aparecem e as pessoas apaixonam-se. Ela percebeu que estava totalmente apaixonada por Robert e imaginava se ele estaria apaixonado por ela. Não ousava perguntar e ela nunca tocou no assunto. O que ela sabia era que ele gostava e respeitava muito a sua esposa. Eles eram pilares da comunidade. Todo o mundo conhecia Robert, conhecia sua esposa e ninguém suspeitava do caso de Joan e Robert, mesmo depois de 4 anos. Joan sonhava acordada, já que não podia falar com ninguém sobre Robert. Não podia correr o risco de criar problemas para a sua família, especialmente para o seu pai, que estava prestes a candidatar-se ao cargo de ministro. Além disso, Robert deixara perfeitamente claro que não iria de forma alguma deixar a sua esposa. Ela era a sua melhor amiga e a mãe dos seus filhos. Joan sentiu-se tentada a fazer-lhe perguntas, mas decidiu não fazê-lo. Em todos os anos em que haviam estado juntos, nunca brigaram, nunca pronunciaram uma palavra atravessada um para o outro. Ela não ia começar agora a arranjar uma briga, não depois de 4 anos. Porém, desejava ter alguém com quem pudesse conversar sobre a sua difícil situação. Havia tentado falar com amigas, mas quando dizia que o homem que estava a sair com outra pessoa, todo o mundo lhe dava o mesmo conselho: largue-o. Especialmente seu pai. Papai disse que ela estava indo em direção à desgraça e ao escândalo e que o melhor era olhar por onde andava. Foi no 8º mês do 8º ano do relacionamento que Joan e Robert foram obrigados a enfrentar a realidade das suas vidas. Joan estava grávida. Era a primeira vez que isso acontecia. Joan estava quase com 40 anos, o que significava muito para o seu relógio biológico. A verdade é que ela vinha a rezar secretamente por um bebê e talvez tenha deixado de tomar 1 ou 2 pílulas. Junto com a oração pelo bebê, também rezava por um marido. Joan finalmente confidenciou a uma amiga que estava grávida de 4 meses e que o pai era um homem casado e que ela não sabia o que fazer. Existem dilemas e existem dilemas. Adivinhe qual dos dois Joan estava tendo. Será que uma mulher solteira numa cidade pequena tem um bebê? Não será isso a desgraça do seu pai, a arruinar a sua carreira porque se uniu a um homem casado? Ou será que ela escapa para uma cidade grande para fazer um aborto, manchando a sua alma mortal e arriscando-se a arder no inferno? Estas eram as perguntas que Joan e a sua amiga analisavam. Não é engraçado como nos tornamos religiosos quando estamos com problemas? Às vezes nem fazemos nenhuma conexão com o divino, não é? Mas fazemos estas perguntas assim mais absurdas. Joan nunca havia considerado o destino da sua alma nos 8 anos em que estava com Robert, mas isso era outro livro. Agora o lixo estava acumulando-se
e Joan tinha que tomar uma decisão. Vamos fazer uma revisão rápida deste dilema muito delicado do segundo andar para termos a certeza de que não deixamos passar nada. E qual é o dilema aqui? Uma mulher solteira que tem um relacionamento de 8 anos com um homem casado, que por acaso é o advogado do seu pai. Durante o relacionamento, ainda que a mulher jure que está à espera do príncipe encantado, ela faz sexo sem proteção com esse homem casado, o que resulta em gravidez. Quando essa mulher solteira de 30 e muitos anos descobre que está grávida do seu amante casado, ela confidencia à sua amiga que está grávida de 4 meses e meio e que na verdade tinha rezado por um marido e por um bebê. E, entretanto, como o pai do bebê não é o seu marido, agora ela tem de decidir o que deve, se deve ou não ter esse bebê, o que pode significar um escândalo e desgraça, ou se deve arriscar-se a arder no inferno por cometer um pecado mortal do aborto. E agora a reflexão. Quando a base num relacionamento são prioridades secretas, intenções obscuras, fantasias inatingíveis, desonestidade e falsas responsabilidades, é certo e garantido que não existe amor. O que está presente pode parecer amor, pode ser sentido como amor, mas não é de nenhuma forma minimamente relacionado com a essência do amor. Quando o amor está presente, todo mundo ganha. Nessa situação, ninguém pode ganhar. Ou seja, nós estamos perante uma situação que, obviamente, se ela estaria à espera de um príncipe encantado, o que deveria ter feito é renunciar. Ainda que aquilo fosse agradável em termos de sexo, era uma coisa sem futuro. É absolutamente impensável, não é? Aliás, para quem sabe, como eu, que eu acredito em karma, até é ganhar karma, não é? Ocupar-se com alguém que já está, que tem uma outra pessoa, porque nós não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós, não é? Hoje eu posso ser a vilã, mas amanhã posso ser a vítima. Então, isto é uma situação que obviamente que nunca teria futuro. E em vez de renunciar, não. E o que é que aconteceu? Foi apanhada no seu próprio emaranhamento. Quando você conta uma mentira atrás da outra, quando você dissimula ou esconde, quando faz com outra pessoa exatamente o que não gostaria que fizessem com você, não está em busca do amor. Está mexendo com o seu lixo mental e emocional. O importante a respeito do lixo é que sabemos exatamente o que ele é. Sabemos que o lixo é constituído pelas coisas que não queremos, que não nos servem mais, por tudo o que vem atravancando o nosso meio ambiente. Mas existe uma outra coisa a respeito do lixo. Às vezes jogamos nele coisas que não queríamos ter jogado. Quando isso acontece, corremos pela casa em pânico, procurando até percebemos, devo ter jogado isto no lixo. Lentamente, metodicamente, vasculhamos as coisas na lata do lixo para encontrarmos o que estávamos a procurar. Quando encontramos, está coberto de lixo e agora temos que limpá-lo, esperando que ainda nos sirva. E é isso, nós muitas vezes temos que vamos acumulando coisas que não são para nós e fazer este exercício de despirmos a alma, de nos conectarmos com a nossa alma, é um trabalho mais difícil. Olha a Mónica! Bem-vinda, Mónica! Ateliê Silvia Pontes. Bem-vinda também, porque é mais fácil despirmos o corpo do que despirmos a alma, não é? E às vezes vamos acumulando tantas coisas em cima que fazermos o inverso depois torna-se mais difícil. Então vamos continuar aqui na história. Robert estava estarrecido. Ela a apoiou, mas ele a apoiou, mas estava horrorizado. O seu primeiro instinto foi sair correndo. Em vez disso, perguntou a Joan o que ela queria fazer. Ela admitiu que não sabia. Queria o bebê, mas não queria desapontar o seu pai.
Queria especialmente ter um filho de Robert, mas não queria causar nenhum problema. Robert disse que a decisão era dela e que ele aceitaria a sua parcela de responsabilidade independentemente do que decidisse fazer. 3 semanas depois, quando Joan ainda hesitava, Robert, por ser uma pessoa honrada, contou ao pai de Joan: bem, vamos falar a sério. Na verdade, ele não estava sendo tão honrado. Estava com medo. Contou porque não queria que o poderoso pai da Joan descobrisse por outros meios, literalmente através de Joan. Robert queria simplesmente salvar a sua pele. O pai de Joan não ficou nem um pouco satisfeito, mas deu o seu apoio. Sugeriu a Robert que contasse imediatamente à sua mulher, porque as mulheres têm reações estranhas quando ouvem este tipo de coisas de outras pessoas. Ele sabia porque acontecera com ele há muitos anos, antes de Joe nascer. Robert ficou chocado. Com tudo o que conhecia deste homem e com tudo o que Joan lhe havia contado, ele esperava ser despedido e então morto. Em vez disso, este cavalheiro estava a conversar como se ele fosse um filho, um amigo, um colega com problemas e precisando de ajuda. Se você não levar o lixo para fora quando sentir o mau cheiro pela primeira vez, ele irá poluir todo o seu meio ambiente. Se ou quando isso acontecer, você terá que lidar com esse problema de frente. Ou seja, quando nós lidamos logo com as coisas não tomam a mesma proporção. O caminho que temos que fazer de volta não é tão grande. O que nós vamos fazendo é encobrir, não olhamos as coisas com verdade, não vemos, não nos conectamos com aquilo que sentimos, não nos relacionamos com aquilo que sentimos, com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, não é? E no fundo o que a Joan aqui queria era dar e receber amor, não é? Só que ela foi camuflando esse seu desejo, achando que era só um passatempo. E foi camuflando com tantas armaduras, que quando teve que fazer o processo de volta para casa, quando teve que despir essas armaduras todas, o emaranhamento era tão grande que foi muito mais difícil desfazer-se deste lixo. Porque não teve a coragem para o olhar de frente. O pai de Joan foi falar com ela e contou-lhe o que sabia. Também disse que a apoiaria, independentemente da sua decisão. Lembrou-lhe que queria netos e que a sua única preocupação era com a felicidade dela. Existe uma parte de lixo que é amontoada em cima de nós. É o resultado do que nós criamos e das experiências que temos na vida. Podemos chamar isso de lixo externo. Se não trabalharmos a ferida, ela vai alastrar e pode até levar a uma doença grave como septicemia. Exatamente. Exatamente. Por isso é tão importante expandirmos a consciência, não é? Às vezes nem sequer sabemos por onde é que havemos de começar. E às vezes nem sequer sabemos se é nosso ou se é do outro. Mas é isso, nós temos que, quando nos deparamos com as emoções, pararmos, reconhecermos essa emoção, lidarmos com essa emoção de frente, termos a capacidade de agirmos com verdade. E a verdade não é para os outros, é a verdade connosco. Se nós conseguirmos, e é uma coisa incrível, porque quando começamos a experienciar esta necessidade de nos relacionarmos com verdade connosco, depois não queremos outra coisa, porque faz todo sentido. E quanto mais fazemos isso, mais queremos, porque a sensação e o crescimento e a expansão da consciência é tão grande que nós elevamos a nossa vibração e como elevamos a nossa vibração, vamos atrair diferente, porque nós atraímos o que está dentro, não é? Se nós estamos no meio do lixo, no meio da densidade, se nós estamos escondendo
nos escondendo de nós mesmos, se nós não nos estamos reconhecendo, se nós não nos aceitamos, então obviamente que vamos atrair a mesma lixeira interna, vai atrair a lixeira externa, não é? E vamos atrair mais lixo até chegarmos a um ponto de estarmos tão nauseabundos que temos mesmo que meter mãos à obra. A vida é terapêutica, a vida vai-nos tirando pedrinhas. Nós podemos olhar para elas ou não é? E até que um dia a vida manda-nos um pedregulho. E esse pedregulho pode vir na forma de uma doença, para nos obrigar a ir lá, para nos obrigar a ir à nossa essência, àquilo que nós realmente somos, para nos obrigar a reconectar-nos, a religar-nos. E todos nós hoje sabemos que as religiões já não fazem sentido, pelo menos não com os dogmas que são praticadas. Para mim não fazem sentido. Aceito que faça sentido para outras pessoas, mas para mim não faz sentido. A única coisa que faz sentido na palavra religião é exatamente religião, significa religar. Religar, e a ligação é só connosco, com o nosso divino, com a nossa centelha divina, com a nossa alma, com a nossa essência, com aquilo que nós realmente somos. E nós viemos para evoluir não na carteira, não nos prédios, não nos carros, não, nada disso. Nós viemos para evoluir nas nossas feridas. E as nossas feridas são emoções. Nós viemos para evoluir nas nossas emoções, para alcançarmos todos o sótão, que é o sítio do amor pleno, não é? Para percebermos que nós não somos sozinhos. Nós achamos que o que eu faço não interfere naquilo que faz o outro. Mas não é assim. Nós não estamos sozinhos. Hoje em dia já começa a haver mais gente a pensar assim: tudo o que eu faço implica o outro. Nem que seja a milhares de quilómetros de distância, mas implica. Porque vimos todos da mesma origem. Vimos todos dos átomos, vimos todos de partículas. E então, às vezes dizer, isso não é problema meu. É problema meu. É tudo problema meu. Se eu puder fazer alguma coisa para mudar, é problema meu. A mudança do coletivo faz-se individualmente. Sempre que eu mudo, o mundo à minha volta muda também. Então, isso é também responsabilizar-nos. É eu mudar e eu perceber que tudo o que eu faço tem implicação. E eu posso mudar o mundo. Posso mudar o mundo porque a mudança do coletivo começa por mim, começa individualmente. E eu mudo e é como um dominó, não é? Tudo vai em cadeia, porque à minha volta muda e o outro muda e assim sucessivamente. Demora tempo, se calhar menos tempo do que aquilo que nós imaginamos. Só temos é que nos responsabilizar e fazermos a nossa parte. Bem-vinda a Filipa. Beijo enorme, minha querida. Então, existe uma parte do lixo que é amontoada em cima de nós. É o resultado de como fomos criados e das experiências que tivemos na vida. Podemos chamar a isso o lixo externo, que vem de fontes externas. Também existe o lixo que acumulamos. Nós pegamos esse lixo, trazemos para casa, arrumamos num lugar no nosso meio ambiente, para ele e muitas vezes reclamamos do seu mau cheiro. Chamamos a isto de lixo interno, que são as conclusões a que chegamos como resposta às experiências que temos na vida. Frequentemente, a nossa reação à combinação do lixo externo e interno é encontrar uma maneira de mudar o lixo de lugar. Ignoramos o cheiro e fazemos ajustes necessários para convivermos com esse lixo. Todas as coisas que Joan temia que o seu pai fizesse eram reações ao seu próprio lixo, que ela finalmente teve que vasculhar e enfrentar. Joan projetou os seus próprios sentimentos no seu pai e agiu de acordo com eles. Joan decidiu sair de casa e ter o bebê. Não teve a menor importância porque todo o mundo na cidade ficou a saber. Quando o cheiro do seu lixo é muito forte,
as pessoas descobrem. Muitas vezes os medos que nós projetamos e as desculpas que nós damos para não fazermos isto ou aquilo, e projetamos então os nossos medos naquilo que nós achamos que os outros vão fazer, que os outros vão pensar. E isto está relacionado com o quê? Com a nossa falta de auto-amor. Porque quando nós nos amamos, quando nós removemos o medo da imagem que o outro possa fazer de nós, a imagem que esse outro pode fazer de nós não tem a mínima importância. Mas tudo isto começa, lá está, com a ferramenta mais importante, que é o amor. Se nós nos amamos o suficiente, aquilo que o outro vai pensar, aquilo que o outro vai julgar, não tem a mínima importância. Aliás, isto foi uma das coisas que me fez vir com estas lives para aqui, para o Instagram e para o Facebook. E foi exatamente, foi expor-me, foi falar de espiritualidade, foi falar daquilo que eu acredito, foi abdicar do medo da imagem que podiam fazer, porque não é a imagem que normalmente conheciam de mim, e eu disse, não, está na altura de eu pôr em prática aquilo em que eu acredito. Cultivar o meu auto-amor e, portanto, eu tenho que ir falar. Não importa a imagem que vão dizer, não importa se vão gostar ou se não vão gostar. O importante é que eu vou colocando a minha semente daquilo que eu acredito, que para uns pode acrescentar, para outros não, e está tudo bem. Mas para uma pessoa acrescenta, e essa pessoa sou eu, porque eu estou a viver a minha verdade, eu estou a assumir quem sou, eu estou a assumir que esta sou eu, gostem ou não, aceitem ou não. Acredito na espiritualidade, acredito na reencarnação, acredito que nós somos uma tribo maravilhosa e que existem imensas pessoas, acredito na energia de Jesus, acredito em muitas coisas e acredito acima de tudo que é o amor que nos move. E obrigada, tu também és linda, Ruth, e por isso eu fiz este exercício de me expor e de falar em lives e de fazê-lo. Assim, não é só por mim, obviamente que espero que isto acrescente a alguém, espero que a experiência que eu já fui ganhando e que eu fui sofrendo até aqui, que as minhas dores, da maneira que, porque eu só posso falar daquilo que eu já sentia, não posso falar daquilo que não conheço, e de alguma maneira possa acrescentar a alguém, possa fazer sentido a alguém. Mas para isso eu também te adoro, Adriana. Muito obrigada pelo carinho. O carinho é mútuo, sabes que sim. E isso foi o que me fez vir para aqui, foi expor-me. E portanto é isso. Nós muitas vezes projetamos os nossos medos nos outros, nas reações que achamos que os outros vão ter de nós. Mas isto são desculpas. São desculpas, porque se nós sentimos amor por nós, então não importa o que os outros vão julgar, porque isso é um problema deles, não é meu. Se eu viver bem com a minha consciência, obrigada, Ana, obrigada mesmo. Se eu viver bem com a minha consciência, está tudo certo. Então, vamos continuar. Quando desejamos ter alguma coisa ou alguma experiência, as primeiras imagens de desejo são puras. Emanamos a essência do nosso ser, que é o amor. Esta frase está excelente. Quando desejamos ter alguma coisa ou alguma experiência, as primeiras imagens do desejo são puras. Isto é o quê? Isto é intuição. Nós afastamos da nossa intuição. Nós afastamos de ouvir o nosso coração. A primeira imagem que nos vem quando pensamos em alguma coisa, essa imagem é pura, está sem ego, sem julgamentos, está certa, está correta. Mas o que é que nós afastamos? O que é que nós fazemos? Dizemos, nada disso. Que estupidez, estou agora aqui a fantasiar e estou não sei quê, para lá com isso, nem é seguro. Nós afastamos essas primeiras imagens. Há uma vozinha aqui que nos diz, não vais por aí, olha que isso não sei o quê, olha o que os outros vão pensar. Mas a primeira imagem, essa é pura, essa é verdadeira, essa é a nossa intuição. E há que aprendermos. As crianças hoje vêm muito mais ligadas à sua intuição.
depois é a sociedade, é as nossas crenças, tudo isso que lhes vão colocando em cima e nós vamos ficando com esporcadas de lixo externo. E depois vamos percebendo nesse lixo externo que se nós dissermos ai que linda, tão bonita, está tão bem vestida, que vamos ser bem aceitos. E então vamos conspurcando isso com o nosso lixo interno, porque vamos dizendo, ok, se eu fizer isto, eu obtenho aquilo. E vamos criando lixo interno. Está na altura de fazer uma disrupção disto tudo, de despirmos essas coisas todas, deitarmos isso fora e de conectarmos realmente com quem somos. É preciso coragem? É. É preciso sermos verdadeiros connosco? É. É fácil? Não. Mas é excepcional. Porque à medida que nós vamos fazendo isso, o universo é generoso e vai-nos dando mais do mesmo. E vamos atraindo pessoas maravilhosas como estas que estão aqui, que falam a mesma linguagem, que se conectam com a mesma coisa. E quando damos por ela, não estamos sozinhas a falar sobre isso. Somos muitas. Somos muito mais do que aquelas que nós imaginávamos que éramos. E ganhamos força. E crescemos. Acima de tudo, crescemos. Evoluímos. Então, vamos continuar. Quando desejamos ter alguma coisa ou alguma experiência, as primeiras é possível, claro que é possível, tudo é possível desde que acreditemos e o façamos com amor. Quando desejamos ter alguma coisa ou alguma experiência, as primeiras imagens do desejo são puras, emanam da essência do nosso ser, que é o amor. O que fazemos depois é colocar todo o nosso lixo em cima. Ops, está difícil. O que fazemos depois é colocarmos todo o nosso lixo em cima do nosso desejo, determinando a aparência de como ele vai ter. Por isso, muitas vezes, agimos de formas que não têm nada a ver com aquilo que originalmente desejávamos. Isto é quântica. Quântica pura. Uma coisa é aquilo que eu vos falava no início do projetor e da imagem que está no projetor. O desejo é aquilo que está lá atrás no projetor. O projetor, depois no percurso, vai projetar uma imagem na tela. Só que neste percurso já foi ganhando coisas e então a imagem que vai ser preenchida na tela já é diferente. E às vezes nós temos que ir à imagem primordial, temos que ir à essência daquela imagem, ao desejo primário. Porque é lá que está a nossa verdadeira, o nosso verdadeiro desejo. O resto são coisas que nós vamos construindo com informações que o ego nos dá, com aquilo que nós achamos que é mais correto ou que nos ensinaram que era mais correto. Por isso é que nesta fase, neste andar, nós precisamos da renúncia, a renúncia às crenças limitantes que trazemos e que fomos colhendo ao longo da vida e que começam no útero, começam nos primeiros anos da vida e vão por aí fora, porque nós vamos aprendendo a escapar pelos pingos da chuva. E a ideia é exatamente o contrário. Nós aprendemos a andar à chuva e receber a chuva, porque nem sempre molhar-se é mau. Quando você quer se casar e só aparecem homens casados na sua vida, tem alguma coisa errada com o projetor, com o seu projetor. Não é com a imagem que aparece. Pode haver algum lixo no meio do caminho que está a obscurecer a intenção ou a expectativa. O que você pode fazer é livrar-se da imagem e concentrar-se na experiência que deseja. Se nos mantivermos concentrados na experiência, a imagem apropriada irá aparecer. E o que é isto de nos mantermos concentrados na experiência? É simplesmente perceber que tudo o que vier é para nós. Conectarmos com aquilo que a experiência nos faz sentir.
sem culpabilizar o outro. Lembrem-se, o detergente do primeiro piso é responsabilidade. Tudo o que nos acontece é nossa responsabilidade. Conectarmos com a nossa verdade e quando nós fazemos esse exercício, que é o entrar para dentro, o ir para dentro, procurar dentro a razão, porque a imagem que está a ser projetada não é aquela que nós queremos, quando nós fazemos esta viagem interna e deixamos de procurar fora aquilo que nós achamos que vamos buscar, quando as coisas não estão fora, estão dentro, quando nós fazemos esta viagem interna, então a imagem apropriada começa a aparecer. Porquê? Porque nós abrimos, expandimos e recebemos. Simplesmente vamos recebendo, vamos conectando e vamos vivenciando as coisas. Vamos conectando com aquilo que sentimos, vamos largando aquilo que não é nosso e vamos avançando. E isto é abrir mão do controle. Fazemos a nossa parte, sim. E qual é a nossa parte? É percebermos o que é que estamos a sentir. Percebermos e conectarmos com a nossa verdade. Se realmente aquilo faz sentido para nós. Se não faz, ok. Desapegamos e avançamos para outra coisa. E abrimos e expandimos para o novo. Porque só entra novo quando deixamos sair o velho. E na vida é tudo isto. E nós achamos que muitas vezes preferimos ficar agarrados a realidades que já não nos nutrem, que já não nos acrescentam, que já não nos fazem nada, simplesmente porque o desconhecido nos mete medo. E então ficamos ali. Só que nós não viemos cá para vegetar. Nós viemos cá para evoluir. Ficar ali, só simplesmente para ficar ali, só nos leva ou a vegetar ou a atrair mais lixo, mais do mesmo, mais daquilo que não nos serve. Então, quando tivermos que fazer o processo, já é mais difícil ainda. Há que ter a coragem de renunciar e abrir-se para o novo. Mas para isso é preciso deitar o lixo fora. O lixo interno e o lixo externo. Ainda que não saibamos o que é que vem para nós. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, pelo menos é assim que tem funcionado na minha vida. Tudo o que vem para mim pode não ser o que eu quero, mas o que vem para mim é exatamente aquilo que eu preciso naquele momento. Desde que eu abra o meu coração para receber tudo aquilo que vem para mim, de bom e de menos bom. Porque em tudo há algo para eu aprender. Em tudo é uma forma de eu evoluir. E isto serve para mim. Espero que sirva para vocês também. Como é que você se quer sentir pelo facto do nosso conhecimento humano ser tão limitado? Reagimos ao que vemos, em vez de reagirmos ao que queremos. Acreditamos que temos que aceitar o que aparece e ajustá-lo à imagem que criamos inicialmente. Isso acontece frequentemente porque achamos que já sabemos o fim da história e todo o roteiro. Quando começamos a adaptar o que temos para que combine com o que queremos, surge um novo personagem, um novo argumento, é introduzido e a imagem sai do foco. Normalmente, nos apavoramos quando isso acontece. É isso que precisamos de fazer nesse meio tempo. A aprender a ajustar o projetor. Nós e o projetor a nós, não é? E usando o poder do amor. Quando se remove o medo e se adiciona o amor ao projetor, a imagem se torna uma representação clara do desejo e a intenção se alinha com as nossas expectativas. Eu não sei, mas já vamos com 1 hora de live praticamente. E uma das coisas que eu tinha dito desde o início era: olha, o Duarte está aqui, bem-vindo, Duarte. Olha, finalmente energia masculina toda essa. Paulo, bem-vindo também. O Duarte, aos anos que eu não o vejo, também bem-vindo por aqui também. Já estamos com uma hora de live. Eu creio que, se vocês estiverem de acordo, paramos por aqui. Eu peço-vos que deem o vosso feedback, façam comentários, é importante que comentem, que acrescentem, que mesmo depois, quando o vídeo fica lá na página do Instagram, que o comentem, que deem a vossa opinião. Obrigada, Ruth, muito obrigada pela tua presença aqui também, meu doce.
Porque assim, estas coisas, os Instagrams e os Facebooks também têm uma leitura consoante os comentários e vão divulgando. E se acharem que isto pode, se as nossas leituras, obrigada Ruth, a sério, fico tão feliz que tenhas gostado. Se acharem que as nossas leituras podem acrescentar e impactar mais alguém, que possa fazer sentido para mais alguém, divulguem, divulguem, mandem esses aviãozinhos que estão aí, divulguem para mais pessoas, para que mais pessoas possam, sei lá, pode alguém estar a precisar e de ouvir algumas coisas que podem fazer sentido ou não. Mas é assim, o meu sucesso é também o sucesso das outras pessoas e o sucesso dos outros é o meu sucesso e o nosso sucesso é o sucesso do mundo inteiro. É assim que nós podemos mudar as coisas, podemos mudar os paradigmas, é mudando, é assim que nós podemos mudar o coletivo, ok? Obrigada, Ana. Um beijo enorme. Quinta-feira, já sabem, às 21h30. Eu esqueci-me de dizer. Amanhã eu tenho uma pessoa muito, muito querida, que é uma amiga minha de coração, que começou esta viagem também há muitos anos do caminho espiritual, que é a Estela São Pedro. Ela vai estar no meu canal amanhã no Instagram, num direto, e vai falar sobre digital análise, que não é a leitura das palmas das mãos, não. É muito mais que isso. É conhecermos através de... É um processo científico, através da impressão, tal como se tira... Nova era é a partilha, exatamente. Estamos na era de Aquário e a era de Aquário representa a partilha, ok? E amanhã ela vai estar aqui presente às 9h30 também no canal do Instagram e vamos falar sobre digital análise e como isso pode transformar a sua vida. Da mesma forma que eu acredito que a astrologia é uma forma de nós percebermos as nossas feridas, o que viemos fazer, porque a astrologia, se acham que a astrologia é signos, enganam-se, é profundamente errado. Não, isso não é astrologia, isso é outra coisa qualquer. A astrologia é uma ciência que nos permite conhecer o que nós, da mesma maneira que nós pegamos num mapa, agora é GPS, não é? Pegamos num GPS e dizemos, ok, eu quero ir Porto Faro, qual é o melhor caminho? E o GPS nos indica o caminho, um mapa astrológico e a astrologia também nos pode indicar qual é o caminho. Claro que nós depois temos livre-arbítrio de fazer ou não fazer, mas isso é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. Mas podemos, às vezes, evitar determinadas dores quando tomamos consciência de como as coisas funcionam. E a digital análise também é assim. A digital análise, às vezes, nós podemos, através das nossas impressões digitais, tomar conhecimento qual é o nosso processo, qual é o nosso caminho, qual é a nossa missão. Embora a nossa missão seja só uma, evoluirmos. Mas para nós evoluirmos, às vezes temos ferramentas que nos ajudam a evoluir. Às vezes não o conseguimos fazer sozinho. E portanto amanhã estão todas convidadas para a live no Instagram. Será só no Instagram, não no Facebook, porque eu não sei fazer diretos com 2 pessoas no Facebook, portanto vou só transmitir no Instagram. Mas amanhã estaremos todas aqui, estão todas convidadas para amanhã participarem desta minha A Conversa Com. É uma rúbrica nova que vai ser estreada com a Estela São Pedro, mas já vos adianto que vou ter aqui muito mais pessoas, nomeadamente a Ana, a Filipe Oliveira, alguns colegas meus também que estão a fazer umas certificações comigo, e eu vou ter muito prazer em divulgar o percurso, porque assim, juntos somos mais fortes e juntos podemos acrescentar e mudar o mundo, porque o mundo é o coletivo. Um beijinho, muito obrigada. Fiquem bem, obrigada do fundo do coração da vossa presença. Muito obrigada. Faz sentido assim. Muito obrigada, muito grata mesmo, do fundo do coração. Beijinho, até amanhã.